Família, o Antigo e o Novo Testamento, existem nessas escrituras propriedades, ensinamentos e riquezas poderosas para nos abençoar, nos ensinar. O Novo Testamento compartilha o Antigo fala do Novo, é algo poderoso da parte de Deus, e tudo o que foi escrito nas Escrituras é para que a minha vida e a tua vida fosse abençoada e instruída. É que 2000 anos depois, uma geração que viesse ouvir aquelas palavras, pudessem ser abençoadas e honradas por ela. Então tudo o que foi escrito foram inspirados com certeza pelo poder do Espírito Santo para nos abençoar, para nos instruir, para nos guiar. E eu quero usar com esse entendimento essa noite textos poderosos da parte de Deus, mas mostrar algo em um livro importante para a minha vida, importante para o ministério, importante para a minha caminhada, que me edificou muito, que me transformou de dentro para fora, que fez novas coisas na minha vida, pelo exemplo e por tudo aquilo que Jesus, porque o nosso Deus nos deixou nas Escrituras. Amém? Jesus um dia falando com alguns homens e com os seus, ali com alguns discípulos, na verdade, a Bíblia diz que ele expondo, desde o início, desde Gênesis até os profetas, ele foi falando dele e mostrando para eles toda vez que ele era citado nesses textos. Então Jesus mesmo falou, cada texto da Bíblia fala sobre Jesus, falava sobre Jesus e sobre esse ensinamento poderoso. Então, pegando esse princípio, pegando esse exemplo, eu quero falar sobre algo importante em nossas vidas, para que nós possamos mudar algo que precisa ser transformado no nosso interior. A Bíblia nos diz que todas as vezes que eu e você vivenciamos, experimentamos algumas perdas, algumas batalhas, algumas guerras que nós possamos ter vivenciado em nossas vidas, as nossas emoções são atacadas. Todas as vezes que, apesar de você se levantar e falar, não, vamos lá, Deus é conosco, nós vamos ver a vitória, nós vamos vencer, nós vamos prevalecer, ficaram marcas, algo aconteceu no teu interior, algo aconteceu, algumas coisas aconteceram em suas emoções, e se você não lidar com isso, se você não entender através da palavra de Deus, dos princípios de Deus, como mudar essa história e como não deixar essas situações do dia a dia, essas batalhas tocarem a tua alma ao ponto de te paralisar, ao ponto de chegar uma temporada você desanimar, você desistir de algumas coisas que Deus tem para a tua vida, nós seremos alvos fáceis do inferno. Mas a Bíblia nos deixa diversos exemplos nos textos bíblicos para que eu e você possamos receber, e essa é uma noite que, se você deixar a palavra de Deus entrar na tua alma, entrar no teu espírito, é algo poderoso que o Espírito Santo quer fazer conosco nessa próxima temporada, é algo violento da parte de Deus, o que Ele quer fazer com a minha vida e com a tua vida. Amém? Então a Bíblia nos deixa diversos exemplos. Um dos livros que eu amo muito, o livro de Provérbios, nos diz que o homem que não tem o domínio próprio é igual uma cidade que não tem muros, ou uma casa que não tem portão, ou um carro que não tem vidro, que não tem alarme, que não tem chave, sem proteção. Muitos de nós, por as nossas emoções estarem sendo tocadas, feridas, de alguma maneira nós somos alvo, as lutas, sem nós percebermos, elas produzem isso em nossa alma. Nós acabamos perdendo o domínio e controle das nossas emoções, e na verdade as emoções começam a nos dominar, a nossa vontade começa a nos guiar, os nossos desejos começam a guiar as nossas vidas, e quando isso acontece, a carne e os desejos carnais começam a conduzir a nossa história, nós impedimos a intervenção do Espírito Santo de vir sobre nós. Mas eu sei que esses dias são dias onde o próprio Espírito Santo tem falado com a sua igreja, que Ele quer restaurar a tua vida, que Ele quer recuperar aquilo que foi ferido, Ele quer restaurar trauma, Ele quer curar traumas na tua história. Então todas as vezes que alguma prisão, algum problema, alguma guerra aconteceu contigo, você vai ter situações que de alguma maneira você não vai sair o mesmo daquela situação.
E quando isso acontece, eu tenho que rapidamente compreender em Deus e buscar no meu Deus e buscar no meu Jesus a restauração para essas áreas da minha vida. E eu quero começar nessa quinta-feira falando, na verdade, várias outras quintas-feiras aqui sobre isso, como que nós podemos restaurar as nossas emoções, como que nós podemos restaurar o nosso interior, para que o Espírito Santo tenha liberdade de agir em nós e através de nós, para que a presença e o poder do céu possa agir na nossa história, na nossa casa, na nossa família, como nós vemos o céu descendo com força e com potência na terra, e não mais vivenciarmos somente os processos de socorro de Deus em nossas vidas. Viver o socorro de Deus é quando algo não vai bem, você clama socorro, Ele vem de alguma maneira e te ajuda como um pai. Ele é pai, quem está aqui? Amém? Mas Deus não quer isso. Deus quer levantar a tua vida nessa geração. Deus quer fazer algo poderoso nessa geração. Deus quer fazer algo grande. E um dos exemplos disso, como eu já citei aqui, um homem que não tem o domínio próprio, não consegue aquietar as suas emoções, pôr ela no lugar dela, para que o Espírito Santo possa ter liberdade, é como uma cidade que não tem muros. Quando foi escrito aí, isso aqui ainda era pior. A cidade que conseguia ter os seus muros de pé, era uma cidade que conseguia ter mais proteção, conseguia fugir das investidas dos inimigos, conseguia ter paz dentro dos seus muros. Quanto maiores os muros, maior era a paz que aquele povo tinha, que aquelas famílias tinham. Então a Bíblia pega esse exemplo e diz: quanto maiores foram os muros na tua alma, quando a tua alma estiver fortalecida por Deus, maiores vão ser as vitórias. Você vai ficar mais de pé, não vai ser qualquer luta que vai te abater. Vão te falar assim: ah, mas lá é difícil para você, para mim não, eu sei quem eu tenho crido, o meu Senhor é poderoso, Ele vai me dar vitória. Essa força, essa disposição interior, eu e você precisamos nesses dias. O problema é que as batalhas produzem cada vez tanto mal dentro de nós, que os nossos muros às vezes estão no chão. E como exemplo disso, a Bíblia nos deixa o livro de Neemias. Vamos ler desde o comecinho ali, capítulo 1, livro de Neemias. Neemias foi um homem de Deus. Neemias era um homem que servia na corte do rei. Neemias é um homem que viveu exílio, que viveu escravidão, que viveu prisão, mas Deus sempre o honrou. Enquanto o povo era oprimido, enquanto o povo era assolado, Neemias, Deus sempre cuidava, Deus sempre honrava. Eu quero falar algo para a tua vida nessa noite. Se você começar a entender o propósito que Deus quer colocar hoje aos nossos corações, se você entender e se preocupar com os muros da tua alma e da tua vida, se prepara que a mão de Deus vai estar contigo, independente de onde você esteja, independente do caos que esteja ao teu redor. Foi assim com Neemias, foi assim com esse grande homem de Deus. Abre a sua Bíblia aí, se você estiver sem Bíblia, vamos colocar aqui atrás, no telão. Apaga um pouquinho essa luz, só para eu fazer um teste aqui. Estamos aqui na... Tá, nós vamos depois tirar umas luzes para você enxergar melhor. Enxergou melhor aí? Ficou melhor? Nós vamos dar uma arrumada aqui essa semana. Amém, pode acender de novo, está tudo bem. Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1. Diz assim o texto: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que não foram levados para o exílio, para a escravidão, e alguns lá na província estão em grande miséria, desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas estão queimadas. Até aí está ótimo. Então esse Neemias tem uma preocupação com aquilo que é de Deus. Ele ama o que é de Deus. O coração dele
queima pelas coisas de Deus. Ele serve diante do rei, ele serve diante do Senhor dele. O Senhor tem o honrado no meio da sua escravidão, no meio da sua dificuldade. Deus tem cuidado dele, Deus tem abençoado a vida dele. Mas ele começa a se preocupar com os muros e com as portas. Repete comigo, com as portas. Muro representa toda a tua área emocional. Um dia eu falo um pouquinho mais sobre isso com vocês. Mas hoje eu quero me dedicar, e na verdade alguns cultos daqui para frente eu quero me empenhar nisso. Eu vou falar sobre as portas de Jerusalém. Cada porta é uma área de tua vida. Cada porta tem um simbolismo com uma área emocional da tua vida. E quando o texto bíblico nos fala que os muros estavam derrubados e as portas queimadas, nós estamos falando que você não controla mais o que entra e o que sai na tua vida. Nós estamos falando aqui de um homem, de uma mulher de Deus fraco espiritualmente. Você recebe os conselhos de Deus, mas também entra na tua vida os conselhos do homem, os conselhos de quem nem é de Deus. Muro representa força emocional, representa equilíbrio emocional. Quando eles estão caídos é quando as suas emoções estão oscilantes de dia, estão melhores à noite, no outro dia está ruim de novo, depois melhora, nesse mês está bom, no outro mês está ruim. Num mês você crê, no outro mês você está sem fé. Muros caídos. As portas têm um simbolismo muito forte, eu quero entrar em cada uma delas. E eu vou falar sobre a primeira porta que foi restaurada por Neemias. E a Bíblia não tem nada à toa, não está nada colocado ali porque a pessoa que escreveu achou que ficava mais bonito poeticamente ali. Não! Se ele restaurou primeiro essa porta, tem alguma coisa importante aí, e eu quero entrar nesse ponto com vocês. Se vocês estiverem animados, eu vou entrar nesse ponto com vocês. Se estiverem com disposição, eu vou entrar nisso. Existe uma porta, por exemplo, que simboliza área financeira. Quem está aqui? E se você estudar essa área, essa porta, tem porta que representa aqui evangelismo, salvar almas, ganhar almas para o Senhor. Tem portas que eram fechadas por dentro, tem portas que eram fechadas por fora. Por que era tudo assim? Eu quero entrar nisso com vocês. O que possa ser complicado vai ficar fácil, porque é algo poderoso da parte de Deus. Mas hoje eu quero falar sobre uma porta, a primeira porta que foi restaurada. Então a Bíblia diz que Neemias anda por volta do muro inteiro, começa a olhar e fala: vou restaurar primeiro essa porta aqui. Vamos restaurar essa porta. E aqui o texto nos diz assim, vai ali no capítulo 3, versículo 1, vamos pôr aqui. Então se levantou Eliacibe, o sumo sacerdote. A palavra Eliacibe significa Deus pode restaurar. A palavra Eliacibe significa Deus restaura. Essa palavra é muito forte porque aquilo que estava caído, aquilo que estava queimado, aquilo que estava em ruínas, o nosso Deus está nos falando: Deus pode restaurar. Deus pode olhar uma casa caída, uma família destruída, uma vida emocional louca, um casamento completamente sem esperança, e Deus diz: vamos começar por essa verdade: Deus pode restaurar. Chama Ele, e Ele vai começar a obra, e Ele vai começar a restaurar a primeira porta. Então se dispôs Eliacibe, o sumo sacerdote, com o sacerdote e seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e até a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também a Selada edificou Zacur,
filho de Inri. Até aí, primeira porta. Esse ensinamento, esses 2 primeiros versículos desse texto do capítulo 3 de Neemias, está falando sobre a porta das ovelhas. Essa foi a porta, essa era a porta usada para todo animal que ia até o templo para ser sacrificado em perdão dos pecados, para que houvesse restauração, esperança, perdão. Todo animal, tanto boi, essa porta também já foi chamada da porta do boi, tanto boi como uma ovelha, como todos os animais tinham que passar por essa porta. E quando os animais entravam ali e ouviam o sacrifício, algo começava a ser restaurado entre o povo e Deus. Primeiro significado da porta da ovelha é restauração do sacerdócio. A minha Bíblia nos diz no livro de Pedro, que eu e você somos chamados agora, através de Jesus Cristo, reis e sacerdotes. Rei pela autoridade no mundo espiritual que eu e você temos, nós somos filhos do rei. E sacerdócio pelo acesso e pela intimidade que eu e você temos ao nosso Deus. Então essa porta queimada e derrubada, ela fala quando é roubado da minha vida e da tua vida. O sacerdócio de Deus. Quando eu sei que o sacerdócio foi roubado da minha vida, quando a acusação começa a me acompanhar, quando a ansiedade começa a dominar a minha alma de tal jeito que por mais que eu escute uma palavra de Deus, por mais que eu escute uma oração, eu estou com dificuldade. Eu oro, mas eu não consigo crer. Será que Deus vai me responder? A minha oração é uma oração incrédula. O sacerdócio roubado é quando eu começo a me interessar mais pelas coisas naturais do que as coisas espirituais. O sacerdócio roubado é quando eu me aproprio daquilo que não me pertence, eu me aproprio daquilo que é de Deus. Quem está aqui? Os meus filhos não são meus. A Bíblia diz isso. Quem está aqui? O recurso que Ele põe na minha mão não é meu. A minha Bíblia diz isso e a tua Bíblia diz isso. Então ser roubado no seu sacerdócio é muito mais profundo do que a gente imagina. Não é só deixar de orar ou deixar de ler a Bíblia. O sacerdote oferecia a Deus. Quem está aqui? Então às vezes eu começo a deixar oferecer a Deus. Eu começo a deixar meu sacerdócio ser roubado por Deus. A porta das ovelhas representa o sacerdócio. E Deus quer restaurar uma geração de sacerdotes, de homens que tenham ousadia para entrar diante do Senhor, de homens que tenham intimidade com o Espírito Santo que está aqui, ó, está aqui, ó. Porque quem tem o seu sacerdócio restaurado, ele conhece o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Quando o teu sacerdócio está corrompido, você entende o Espírito Santo como uma força. Eu estou no culto, aí oraram por mim, pá! Ele é uma pessoa, e só entende isso quem tem a porta das ovelhas restaurada. Quando o sacerdócio está restaurado, quando a porta das ovelhas está restaurada,
ela está aberta para que quem é o leproso, que quer ser curado, que quer ser confirmado a sua cura, ele entrava por aquela porta com o seu animal, para o sacerdote ver. Deus quer curar de lepra essa geração, Deus quer curar a nossa casa, as nossas vidas, a minha vida, a tua vida. Lepra é a língua afiada, é a maledicência que não para de estar no meio nosso. Quando a porta das ovelhas está restaurada, eu começo a restaurar a minha intimidade com o Senhor. Um culto já não é mais a mesma coisa, um culto tem um significado profundo para a minha alma. A Bíblia já começa a me atrair mais do que estava me atraindo. Quando a porta das ovelhas é restaurada, começa a vir sobre a minha vida a cura. Existe uma passagem bíblica, eu não vou citar todas aqui, vou entrar nelas aqui, o tempo não nos permite, mas existe uma passagem bíblica onde diz que Jesus entra pela porta das ovelhas, e do lado dessa porta das ovelhas tinha um lugar chamado um tanque de Betesda. A porta estava aberta. Essa porta é uma porta de cura. O sacerdócio, ele anula problemas espirituais, problemas antigos. O sacerdócio é a autoridade que eu e você temos para cancelar no mundo espiritual sentenças contrárias, maldições, feitiçarias, magias. Nós já sabemos que isso não existe. Nós nos convertemos e esquecemos como que funciona lá fora. Mas tem gente que quer o nosso mal. Você talvez trabalhe do lado de uma pessoa que precisa ver o teu mal para que ela avance. E sem você perceber, e às vezes a pessoa não por mal, mas por ela conquistar, querer conquistar, ela começa a fazer consagrações de sua vida. E para que ela prospere, você não pode prosperar. Mas quando a porta das ovelhas está derrubada e queimada a fogo, eu e você não temos autoridade sacerdotal para cancelar nas regiões celestiais toda sentença contrária às nossas vidas. Jesus entra nesse tanque, tem uma pessoa ali paralítica, há 38 anos. Jesus entra ali, e essa autoridade de cancelar maldições e sentenças contrárias e situações contrárias, Jesus cancela, aquele homem volta a andar. Nós precisamos restaurar nas nossas vidas, nesse tempo, essa autoridade sacerdotal. A porta das ovelhas está derrubada. Algo interessante nesse texto, se vocês me permitirem, eu vou indo um pouquinho mais. Que diferente de todas as outras portas, e por isso que essa é a primeira, quem põe a porta não é nem Neemias, nem os ajudantes de Neemias. Quem põe essa porta é o sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote faz? Exerce o sacerdócio. E ele, os seus irmãos, os sacerdotes, diz ali no texto, reedificam a porta das ovelhas. Essa porta que lá na frente Jesus entrou e curou no tanque de Betesda. E eles consagram a porta ao Senhor. Nenhuma outra porta foi consagrada ao Senhor, só essa. Então eu começo a entender por que essa porta foi a primeira. Por que a porta das ovelhas tem uma importância e uma diferença que as outras não têm? A Bíblia diz que as outras portas foram santificadas, foram abençoadas. Quem está aqui? Mas essa foi consagrada. Santificação e consagração é uma coisa diferente da outra. E quando a porta está derrubada, o máximo que eu consigo é santificar alguma coisa.
Então eu venho na igreja, ele abençoa alguma área da minha vida. Eu abençoo a tua profissão, eu abençoo a tua família, eu abençoo o teu carro, eu abençoo tua sabedoria, ele te abençoa. Quem está aqui? E é bom. Só que o que é santificado, o inferno consegue tocar. Vou repetir aqui. O que é santificado, as trevas conseguem acessar. O que é consagrado, não. Por quê? Porque o que é santificado é teu, com a bênção dele. O que é consagrado é dele, você entregou para ele. E não dá para começar um processo de restauração interior e emocional, se eu não chegar diante dele com áreas da minha vida e parar de querer ter o controle de tudo, e só pedir uma bençãozinha dele ali. Eu tenho que na minha vida dar passos de fé e consagrar a minha vida dele. Se eu consagrei a ele, não é mais meu, é dele. O que é meu, as ansiedades, as preocupações e as correrias ficam comigo. O que é consagrado, por isso que a Bíblia diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Não é de vocês, é dele, deixa que ele resolve isso aí. Fica tranquilo, ele é bom. Então aqui nós vemos que a primeira porta consagrada, a porta das ovelhas, que se refere à tua intimidade com Deus, que se refere à tua autoridade espiritual, ela começa na consagração. Essa porta aqui é do meu Senhor, é dele, pertence a ele. Posso provar isso para vocês ou vocês estão desanimados? O livro de João capítulo 10 nos diz assim: Jesus, vamos ler desde o 1, vocês estão animados? Vamos ler comigo? Vamos ler? Tá bom, vamos ler desde o 1 então. Vamos ler aqui esse texto aqui, João capítulo 10, versículo 1. Vamos ver o que Jesus está falando aqui. Aleluia, como o Espírito Santo quer fazer algo novo em nossas vidas. Ele quer fazer. Eu tenho que entender que de tudo que Deus quer restaurar na minha vida, eu preciso começar com aqui. Porque tem gente buscando restauração emocional na área financeira, está buscando restauração financeira, buscando restauração do seu ministério, buscando restauração de muitas coisas, mas não está consagrando a sua vida a Ele, não está entendendo a força que tem essa porta, não está entendendo de sacerdócio. Olha o que diz o texto: em verdade vos digo, que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as ovelhas que lhe pertencem, vou repetir aqui, depois de fazer sair as ovelhas que vai adiante dela, e elas o seguem, porque eles reconhecem a sua voz. Consagração faz com que os teus ouvidos espirituais comecem a ser abertos. Você vai começar a ouvir a voz de Deus, não alguém falando sobre Deus, mas a voz de Deus vai entrar dentro da tua alma, e mesmo vai abrindo os teus ouvidos, algo começa a ser diferente, e eles reconhecem a sua voz. De modo nenhum seguirão mais o estranho, antes fugirão dele, porque conhecem a voz dos estranhos também. A porta das ovelhas, ela começa a equilibrar e me dar discernimento espiritual. Agora imagina por que Neemias chorou, por que ele clamou a Deus, por que ele ficou impactado com aquilo. Porque na verdade aqui tem verdades espirituais que eu e você precisamos conhecer. Quando não existe a consagração do meu sacerdócio, quando eu não consagro a minha vida espiritual e digo a minha vida a Ele, eu começo a não discernir mais a voz de Deus e nem do inimigo. Então quando o inimigo fala comigo, eu escuto achando que é Deus. Então essa porta tem que ser a primeira. Jesus lhe propôs uma parábola, ele disse assim: eu estou tentando explicar para vocês, mas eu vou falar em parábolas, para que vocês consigam conectar aí. Mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo:
em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Então você vai lá no livro de Neemias, e Neemias começa a construir os muros e restaura a primeira porta, que chama a porta das ovelhas. Restaurar a porta das ovelhas significa restaurar o sacerdócio que te conecta com Cristo vivo, com a grandeza desse Deus, com a grandeza desse Jesus que te restaura, que te cura, que faz nova todas as coisas na tua vida. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta das ovelhas. Aleluia. No versículo 9 ele diz: eu sou a porta das ovelhas, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então a primeira porta, a primeira área de nossas vidas precisa ser restaurada, para o nosso sacerdócio restaurado. Nós precisamos restaurar a nossa intimidade com Jesus Cristo. Nós precisamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo tenha liberdade de agir em nossas vidas. Como que eu restauro essa porta? Se a porta representa o próprio Jesus, eu sou a porta, não qualquer, eu sou a porta das ovelhas. Oh, aleluia. Quando eu restauro a porta das ovelhas, a Bíblia diz que Jesus, indo para ser crucificado, ele sobe num jumentinho, monta no jumentinho e vai entrando por Jerusalém. E a Bíblia diz que ele vai entrando, as pessoas vão pegando ali folhas de palmeira e vão declarando: Hosana, Hosana, ou seja, nos socorre, socorre-nos agora, ó Senhor, ó Rei dos Reis. E ele vai entrando, e a Bíblia diz que ele entra pela porta das ovelhas. Quando eu restauro a porta das ovelhas, eu começo a ter uma experiência com Jesus Rei, com Jesus poderoso. Eu começo a crescer em intimidade com o meu Jesus. Eu começo a crescer em intimidade com a presença do Espírito Santo, que revela Jesus, a grandeza dele. Então uma pessoa que é igual uma cidade sem muros, tem as suas emoções, ela não tem o domínio próprio. Nós vamos ver nessa próxima temporada, nesse início de ano, Deus preparando a minha vida, eu sei disso, Deus preparando a tua vida, para nós vivermos o melhor e mais poderosa temporada do Senhor. Isso esteja liberado sobre nós. Aleluia, aleluia. Ele é a porta. Restaura a porta. Não tem como restaurar essa porta das ovelhas se não tiver consagração. Mas muitos de nós, eu, você, muitos de nós preferimos, é mais fácil andar só com santificação. Santificar é receber uma oração, abençoar alguma área da tua vida, abençoar alguma área da tua vida profissional, mas sem muita entrega. Você vai ali, Jesus é bom, quem está aqui? É bom ou não é? Bom. Só que a consagração, ela assusta o inferno. Você começa a receber uma autoridade novamente. Não começa por nenhuma outra área da tua vida não. Se quer ver mudança, começa por essa. Consagra a tua vida a Ele. Nós podemos deixar de ser consagrados a Ele. Os sacerdotes, antes de servir a Deus, eles tinham que se consagrar a Deus. Depois eles se santificavam também, mas eles se consagravam a Deus. Jesus, está vendo o volante do meu carro aqui? Pode pegar e dirigir, fica à vontade. Consagração significa entrega. Qual área da tua vida precisa ser consagrada? Qual área da tua vida precisa ser consagrada não por causa de medo,
mas por causa da autoridade que a consagração produz na tua história. Consagração é diferente de santificação. Santificação te aproxima de Deus, santificação te traz próximo de Deus, aleluia, você se santificar. Mas consagrar, falando, não Deus, isso aqui é teu, consagro a ti. E Deus usa e age com poder naquilo que é consagrado. Será que teu casamento precisa ser consagrado a Deus? Pode ser. Como que eu faço isso? Deixa Deus começar a opinar dentro do teu casamento e para de colocar o teu eu na frente. A Bíblia diz que quando eles começam o processo de restauração, porque eles estavam acabando de sair da Babilônia, o povo saiu da escravidão babilônica, o povo estava assolado com cultura babilônica por mais de 70 anos, e agora o povo está voltando para restaurar a sua vida. Eu não sei quanto tempo a tua família está sendo assolada por princípios da Babilônia, contra escravidão, contra opressão, contra assolação, mas existe um Jesus poderoso que está aqui nessa noite, que quer mudar essa tua história, mas começa pela consagração. E aí Jesus, beleza, como tá? Pô, precisando de uma ajuda. Ele vai te ajudar. Vou repetir, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Mas quando nós estamos falando de consagrar, é diferente. Consagra Ele a tua vida, você vai começar a ver essa porta da ovelha ser restaurada. Você vai começar a ver Jesus entrar por lá. Você vai ver que Jesus está sempre ali na porta das ovelhas. Por quê? Porque Ele é a porta. Jesus está envolvido com consagração. Jesus está envolvido com esse tipo de consagração que a minha e a tua vida tem que ter. Consagração faz o céu se abrir de uma maneira tão violenta, aí você começa a atrair o céu na terra de uma maneira poderosa. Jesus chegou um dia para vamos dizer um menino, um homem, e ele pergunta para Jesus: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Cumprir os mandamentos, como está escrito. E é isso. Aí ele diz assim: eu faço isso e ainda faço mais. Até da hortelã, da plantinha ali, eu dou o dízimo. E ele falou: muito bom. Você está santificando. Muito bom. Vamos consagrar isso aí? Entrega tudo que você é. Entrega tudo que você tem. Nós temos que entender a linguagem bíblica aqui. Jesus tocou numa área que para ele era difícil. Por quê? Porque aquela área ele segurava. Quem está aqui? Mas soltar a área da tua vida, deixa, Ele sabe o que faz com a tua vida. Aí ele pensou, e a Bíblia diz que, por ser muito difícil, ele não... Pega tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Entra pela porta, ele estava falando. Você vai entrar, você vai sair, mas quando você sair, você vai achar pastagem. Mas tem que dar o passo, consagra. Você acha que Jesus vai abandonar alguém porque se consagrou? Esse é um medo. Você quer santificar, mas não quer consagrar. Existe um personagem na Bíblia que foi o sucessor de Elias, Eliseu. E Elias chamou ele. Para quê? Para abençoar a vida dele. Vem que Deus está te chamando para você se consagre a Ele. Ele vai derramar um sacerdócio violento na tua vida. A Bíblia diz que quando ele ouviu isso, que ele fez? Nem pensou. Já quebrou, ele estava arando a terra, já quebrou os carros que estavam arando, já separou os bois, fez um churrascão lá, pôs a lenha, já entregou, consagrou ao Senhor e falou: eis-me aqui. Os maiores profetas de Israel. Começou bem e terminou bem. Que adianta a gente começar bem e terminar mal? Começou bem e terminou bem. Fez o dobro de milagres que Elias fez. Faltou alguma coisa para ele algum dia? Qual batalha que Eliseu perdeu? Quando caiu um machado
num riacho que os homens estavam fazendo uma obra e voou um machado, e a Bíblia diz que o machado era emprestado, na época custava muito uma ferramenta como aquela, e você ainda emprestar, aquele homem ficaria provavelmente servo, escravo, até os seus filhos, a sua... Sabe o que Eliseu falou? Fica tranquilo. Aonde foi que caiu? Ali, pum, pá, está aqui, ó. Deus te abençoe. A consagração traz multiplicação. A consagração traz cuidado de Deus de uma maneira tão violenta. Deus vai sempre estar contigo. Mas quem são aqueles ousados em fé que vão querer ter experiências violentas com Deus de toda a terra? Ver a sua área emocional sendo poderosamente restaurada por Deus. Ver a sua área emocional estar estável em Deus no meio da guerra. O servo de Eliseu olhou para baixo, tinha um rei. O rei mandou prender e matar Eliseu. Ele olhou e falou: Eliseu, tem carros, cavaleiros, homens lá embaixo para nos matar. O que nós vamos fazer? Ele falou: Senhor, abre os olhos dele, só por um momento, para que ele veja. A consagração abre os teus olhos para você ver o sobrenatural. Se você nessa noite conseguir se enxergar o sobrenatural que está sobre ti, o que Deus quer fazer sobre a tua vida, o que Deus, as promessas que estão sobre a tua história. E quando ele abriu, ele disse: maiores que estão conosco do que com aqueles que estão lá embaixo. A Bíblia diz que esse homem desce andando, cantarolando, adorando, eu não sei, a Bíblia diz que ele estava tranquilo. E quando chega lá embaixo, ele... Vocês estão procurando quem? Estão me procurando? Então toma, pá! Ficou todo mundo cego. Quem está aqui? Pega todo mundo de mão dada aí, que eu vou levar vocês para o lugar que vocês estão procurando. E todo mundo deu mão dada. Eu fico imaginando a cena. A santificação... Vamos lá, imagina você em cima desse monte com santificação. Tem lutas que você vai prevalecer, mas nesse tipo de guerra, do nível de guerra que Eliseu teve que entrar, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, igreja. É contra principados, potestades, dominadores nas regiões celestiais. Se é assim, por que eu vou tentar usar armas naturais para vencer coisas que são espirituais? Se consagra a Deus e sai para o abraço. A autoridade começa a ser restaurada. Jesus tinha nele a consagração. Por quê? Eu não vim fazer a minha vontade. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E consagração está altamente conectado com vontade. Porque se eu não quero entregar minha vida full time para Ele, eu me santifico. Está ótimo, mas é a tua vontade sendo feita. Por exemplo, Deus está falando para algumas pessoas aqui, acredito que para 2 pessoas, que o contrato que Ele tem para realizar, para ser liberado na tua vida, não está sendo liberado porque você está colocando a tua vontade em cima disso. Nessa noite Ele está te pedindo, se consagra a Ele, porque esse contrato que você está esperando vai ser liberado por Ele. Eu falo isso no Espírito para a tua vida, porque até agora você está falando, mas será que vale a pena? Nós vamos ouvir esse testemunho aqui. Consagra Ele. A Bíblia dá aparente que a consagração é algo na cultura daí de fora, na cultura babilônica, nessa cultura louca que nós vemos aí fora, é perda. Consagra a tua vida a Ele, que os teus melhores sonhos, perto do que Ele quer fazer na tua vida, Ele dá até risada disso. Porque você está pensando em ter um sonho, e o sonho que Ele tem para você é muito maior de realizar. A restauração que Ele quer fazer na tua vida é muito maior. Então, antes de tudo, para que a glória de Deus volte para Jerusalém, nós restauremos os muros, as portas. A
primeira coisa que eu tenho que fazer para ver essa restauração violenta na minha vida, ou seja, algo poderoso, algo novo dentro da minha alma, para você parar de acusação, para você parar com os teus medos, para você parar com as tuas ansiedades, que tudo isso caia por terra nessa noite. Consagra a tua vida a Ele. Eu creio em Jesus. Quem crê em Jesus aqui? Amém. Aquele que crer, eu creio. Quem crê? E for batizado, será salvo. Vamos lá. Crer é uma coisa, batismo é morte para você. Minha vida agora é de Cristo, Ele é o meu Senhor. Consagração, igreja. Quer se batizar de novo? Vamos batizar. Não, não pode, só uma vez. Mas uma oração entendendo isso, pode. Eu estava em Israel lá, aí eu estava de guia de um ônibus. Olha que fase. Fiquei de guia. Aí começou um motim no ônibus. Uns 10 começaram, nós vamos batizar de novo, nós vamos batizar. Tive que explicar que batismo é uma só vez, peguei microfone, deu confusão, deu chateação, depois acertou lá, mas... né? Bíblia, vamos pela Bíblia que a gente não erra. O que eu faço primeiro, igreja? Para começar um processo poderoso de restauração que Deus tem para a minha vida. Então toda a história da Babilônia, toda a história do livro de Daniel, tudo aquilo lá se resume aqui, ó. Eu vou começar a restaurar a vida de vocês. Vocês foram levados para a escravidão, vocês ficaram sem viver o sonho, vocês ficaram uma temporada longe da minha presença, mas agora eu quero começar um processo de restauração, e essa é a palavra profética para a tua vida nesse ano, essa é a palavra profética para a tua casa nesse ano, essa é a palavra profética que Deus está querendo trazer de novo a glória dEle, para que o nome dEle seja engrandecido na minha e na tua vida. Vamos começar a preparar a minha alma, a tua alma, as nossas emoções. O que eu faço primeiro? Consagra a porta das ovelhas. Os outros não se envolveram com isso, nem Neemias apareceu. Quem pôs ali é aquele que tinha um chamado para ser sacerdote de Deus. Esse conseguiria restaurar a porta das ovelhas. Por quê? Porque um sacerdote vivia para Deus. Vocês não podem ter terra, os outros podem ter terra, só os levitas não podem ter terra, diz o Senhor. Quem está aqui? Aí na hora de dividir as terras, os caras ficaram com umas terras top, hein? Vai lá ver onde eles moravam, os levitas. Nem IPTU os caras pagavam, porque os outros trabalhavam para cuidar deles. Quem está aqui? Tinha um que morava lá longe, e os levitas moravam lá top, cara. Quem está aqui? Quando Deus fala, não pode dar para eles, Deus está falando, eu quero consagrar você. Não pode, você não pode disputar comigo, deixa que eu cuide de você. Quem comia todo aquele churrasco diário que tinha lá em Israel? Esse dia está até perigoso falar de churrasco, dos veganos, né? Estou quase virando vegano, é isso? Não. Está lá, quem comia? Tenta me responder tudo isso. Quando Deus diz um não, é que Deus está querendo falar esperando você responder, amém Senhor, eis-me aqui, minha vida é tua. Mas nós ficamos disputando com Deus, nós queremos ser só santificados. A Bíblia diz que eu e você somos sacerdotes, já era. Consagra, e você vai ver o que Deus vai fazer ali na frente. Deus nunca te pede nada sem que Ele te honre lá na frente. Mas o mais importante que Ele pode te dar é algo que só os sacerdotes podiam ter: é entrar na presença.
Só eles podiam. Para entrar na presença, eles precisavam se consagrar. Deus está chamando a minha e a tua vida para nós entrarmos nessa presença, através da consagração que o sangue de Jesus me dá. A nação inteira ia lá para receber uma bênção de Deus. Olha o João aqui, o João é vegano, eu estou falando dele, vai desviar, não vai vir mais amanhã na igreja. Está vegano, João, ainda? Não posso falar, né? Vegano da igreja. Mais ou menos, né? A comida mais top que você pode comer. Foi até propaganda lá, vai lá na Praia Mole, tem o Baruch. Sabe por que foi uma propaganda? Porque aquele lugar foi muitos anos na loucura. Hoje é de um servo de Deus. Está lá, faz a comida, está uma bênção lá. Está lá Baruch. Você não sabe quem que é, dá uma digitada na internet, aí você vai saber quem que é o Baruch. Né? Sabe a diferença de Davi para os irmãos dele? Os irmãos dele se santificavam. Alguém Davi se consagrava, né? Aí que está o complicado. Aí vem urso, ele derruba. Aí vem leão, ele derruba. Aí vem gigante, ele derruba. Por quê? Quando a pessoa está consagrada ali, a maldição vem e volta 7 vezes pior para quem mandou. Vou repetir isso aqui. Tem gente que não quer que você vá bem. Estou aqui ou não? Tem gente que não quer. Para você ser abençoado, alguém precisa. Então tem gente que não quer que você vá bem. Consagra a tua vida e descansa em Deus. Aí vai chegar uma hora que vão falar assim, aquele lá deixa para lá, que a gente manda, vem 7 vezes pior, fica quieto aí, deixa ele ficar quieto. Mas aquele que é santificado, como é dele, são dele as coisas, Palavra simples para o meu espírito, para o teu espírito, para a tua vida. Mas pode mudar a nossa história para daqui gerações. Se eu precisar mudar a minha vida emocional, alguma área da minha vida, o que eu faço? Qual que é o teu conselho, pastor? Tem essa área está bagunçada, essa bagunça. O que eu faço primeiro? Primeiro se consagra a Deus, restaura a sua vida com Deus. Consagrar a Deus é pegar, é simples, você que tem dificuldade de entender isso, é pegar coisas que você na tua vida está querendo ter o controle, dá o controle para Ele. Às vezes eu estou lá em casa assim, aí os caras me chamam para jogar videogame online, olha os caras não têm o que fazer, ficam me incomodando lá, aí eu gosto de jogar, eu vou jogar também, aí eu fico nessa situação, né, Maurício? Aí, às vezes dá alguma emergência, e você tem que deixar o controle lá, mas não vou perder. Aí, Léo, assume o controle aí, já volto. Né? Quando eu chego lá, está tomando de 3-0. Né? Que eu faço? Daqui que eu vou. Aí o que faz? Aí quando eu pego, aí muda a história. Aí a gente vai buscar. Né? Você entendeu? É você querendo andar sem Deus no controle. É assim. Vai tomando cada surra, né? E é assim que funciona. Outro dia um irmão me chamou de São Paulo lá, não tenho o que fazer também. Tomou de 8-0. Aí, não sei o que deu lá, uma urgência. Não sei se eu perdi lá, não perdi, eu empatei, não sei o que aconteceu lá. Aí falou, foi o Léo que jogou aí? O cara já até identificou, por quê? Sabe o que acontece com a gente? A gente quer andar assim com Deus. Pô, o cara é top no controle, deixa ele tocar. Ele sabe dar driblinho, fintinha, dar embaixadinha, passa por baixo, driblinho debaixo da perna. Você é aquele durão, vai, empurra, tenta correr e dá o bicão, pá. Corre, dá o bicão, pá. E ainda cheio de razão, cheio de...
consagração, deixa Ele. É algo, talvez algo simples, mas não é não. A maioria de nós segura algo nas nossas vidas. Quando Deus viu, e termina com isso, que a bênção que repousava sobre Abraão estava comprometida de ir para as próximas gerações, Deus falou para ele: consagra o teu filho a mim. Me entrega a ele. Não, mas é o meu. Entrega. Deixa que eu estou no controle. O que Abraão fez? Ele sabia disso. Abraão era um homem de altar. A Bíblia diz que onde ele ia, ele levantava um altar de consagração, não de santificação, de consagração. E Deus falou: tem algo que dá aqui. E ele deu. A Bíblia diz que através de Cristo, por causa desse dia, eu e você temos acesso às bênçãos que estavam sobre Abraão. Tem vários lugares que Abraão levantou o altar, um só que ele não levantou, que foi no Egito, e foi para lá que os descendentes de Abraão foram, porque onde tem santificação só, não tem autoridade para resistir às forças que tentam se levantar contra eles. A única cidade que Abraão não levantou o altar foi o Egito, e as próximas gerações ali foram para onde? Para o Egito. Todo lugar que você consagre, aonde você estiver, tiver consagração, aquele lugar começa a ser um lugar onde Deus tem liberdade de agir. Se prepara que Deus vai prosperar a tua casa, se prepara que Deus vai sarar as tuas feridas, se prepara que Deus vai mudar o destino profético e espiritual da tua história. Ele é Deus. Vamos restaurar a porta das ovelhas, vamos restaurar a porta das ovelhas. Aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Tudo se santifica, você se consagra. Dinheiro santifica, bem santifica, ministério santifica, você se consagra. Vamos, igreja, nessa noite. Coloca a tua alma diante dele. Ele está pedindo algo aqui para nós. Ele está pedindo a mim, Ele está pedindo a tua vida. Não porque Ele está querendo te podar de fazer alguma coisa, por aquilo que Ele quer fazer amanhã na tua história. Por aquilo que Ele quer fazer amanhã no teu interior. Pela restauração que Ele quer promover dentro da tua alma. Existem ministérios que vão ser liberados nessa casa. Existem palavras proféticas que vão ser liberadas nessa casa. Existe algo poderoso e novo da parte do Senhor que vai vir sobre nós. Agora, a consagração faz a diferença. Vou repetir. A santificação é maravilhosa, é forte. Só que a consagração faz a diferença. E nós somos a geração que precisamos ver essa diferença entrando em ação. Preciso sair lá fora e falar para as pessoas que Ele é um Deus que muda toda a minha vida. Mas eu quero contar muito mais, que Ele muda a minha alma. A porta, a única porta consagrada de todas as portas de Jerusalém, a porta das ovelhas foi consagrada. É ali que Jesus entrou quando foi crucificado. É ali que Jesus estava quando precisou curar o paralítico de Betesda, tanque de Betesda. É ali que Jesus está, aonde tem consagração, Jesus está pessoalmente ali. Você vai conhecê-lo. Porta das ovelhas, primeira porta que o Senhor vai começar a restaurar na tua história, na tua vida em 2020. Se prepara.